transporte público, empresas fechando, leitos com quase 100% de ocupação, a população está achando que a prefeitura não está usando corretamente os recursos que recebeu justamente para amenizar os efeitos da pandemia. Nós fizemos um levantamento daquilo que a prefeitura recebeu de recursos do governo federal. Nós temos, repito aqui, 147 leitos de UTI públicos e 157 privados. A prefeitura contratou UTI da iniciativa privada do Hospital Riberânia. Temos a tela aí e pagou por isso, pelo menos até fevereiro, é o levantamento que nós temos aqui, R$ 418.896. No que diz respeito aqui a trazer para si leitos privados, somente estes gastos aí. Nós temos um levantamento específico da Secretaria Municipal de Saúde, ó, que mostra uma parte dos gastos de um total de 57 milhões. A prefeitura repassou até agora, com ações baseadas no combate à pandemia, 285 mil para Unaerp, 192 mil para o Cantinho do Céu, 11.353.000 para a Fundação Santa Lídia, 2.873.000 para o Polo Avançado da Saúde, é o Polo Covid. São Lucas Riberânia, aí é uma instituição privada, 418 mil. Aí seria o pagamento dos leitos de UTI, né? Então a prefeitura contratou, alugou leitos. Gente, uma região desse tamanho, com 147 leitos de UTI. Vocês estão lembrados quando a gente falava de Santos, que tinha 350 leitos de UTI? Não adianta a prefeitura jogar lá no site que tem 304 leitos. Não, gente. São 157 da iniciativa privada. Quem não tem convênio vai ser hospitalizado no São Lucas, no São Francisco? Não vai. Então como é que põe na conta isso aí? E o único leito alugado é no Riberânia. Ou os únicos, né? Santa Casa de Misericórdia, 8 milhões de repasse. Beneficência Portuguesa, 3.781.000. Num total, somente nestes gastos, de 27.190.000. Tem mais informações que eu já tenho na ponta da linha comigo aqui, um especialista para a gente entender melhor esses números, né? E saber se a prefeitura, como que está sendo esse gasto da prefeitura no combate à pandemia. Esses, gente, são os recursos somente da Secretaria de Saúde. Tem assistência social, tem educação, são outros levantamentos. Ó, total de dinheiro federal, recurso federal, 57.305.000. 57.305.000. Nos chama a atenção que, destes 57 milhões, 28 milhões estão descritos ali como manutenção das ações e serviços públicos de saúde. Isso não está muito claro. É o dinheiro do IPM? É para pagar funcionário? Mas se é para pagar funcionário, já não está na folha de pagamento da prefeitura? Por isso que nós convidamos aqui o Gabriel Locachim, é especialista, é professor doutor da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da USP, na área de Direito Econômico e Financeiro. Doutor e mestre em Direito Econômico e Financeiro pela USP. Professor Gabriel, bom dia, obrigado por nos atender. O senhor analisou esses números. Como podemos entendê-los, doutor? Bom dia. Bom dia, Lincoln. Prazer falar com você. Bom dia a todos os ouvintes. Você faz uma ótima pergunta para a gente começar a discutir os gastos do município de Ribeirão Preto com o combate à pandemia. Nós podemos entender esses números da seguinte forma. O governo federal, em 2020, autorizou, por meio de uma lei, que estados e municípios recebessem alguns bilhões de reais para enfrentar a Covid e para reduzir os impactos financeiros das medidas que foram implementadas sobre os orçamentos desses estados e desses municípios, né? O ideal seria que esses recursos, cada centavo desses recursos repassados, fossem gastos, então, com o enfrentamento à Covid
e com a redução desses impactos financeiros. Nós, infelizmente, em todo o país, vimos que esses recursos foram usados, porém, de uma maneira um pouco diferente daquilo que havia sido inicialmente planejado. Isso por quê? Porque todos esses entes que se beneficiaram dos recursos acabaram entendendo da seguinte forma: bom, esse dinheiro está aqui não só para eu gastar com Covid, mas também está aqui para eu reduzir o impacto financeiro da Covid. Então, a prefeitura está com queda de arrecadação, eu posso usar esse dinheiro para cobrir parte das despesas que ficaram sem cobertura. Então, esse dinheiro foi usado também para pagar algumas despesas, como despesa previdenciária, gastos do Instituto de Previdência, pagamento de pessoal, etc. Os órgãos de controle de contas acabaram, no ano passado, decidindo que esta operação era legal aqui no estado de São Paulo. Por que decidiram isso? Porque disseram o seguinte: bom, esse recurso não tinha uma destinação específica, ele era efetivamente para ajudar o orçamento dos municípios. E aí os municípios que estão com queda de arrecadação, assim como os estados, poderiam pegar parte desse dinheiro para financiar alguns desses setores que estão com uma defasagem financeira, né? Eu acredito que essa interpretação flexibilizou muito a utilização desses recursos, deveria ter sido dada uma interpretação mais estrita para fazer com que esse dinheiro fosse usado precisamente nas ações de combate à pandemia, mas infelizmente não foi isso que aconteceu. Agora, de um ponto de vista estritamente jurídico, a situação pode estar justificada. Agora, isso não resolve o problema, né? Nós podemos ainda nos perguntar: mas, afinal de contas, por que esses entes não se prepararam adequadamente para empregar esses recursos nas ações de saúde e nas ações relacionadas à pandemia exclusivamente? Por que esse dinheiro precisou ser usado para cobrir outras ações que acabaram fazendo falta depois no combate à doença, porque nós estamos numa situação bastante trágica, né? Ô, professor, a preservação da vida é o quesito principal. É a prioridade número 0, não é isso? Para o uso desses recursos, correto? Sim. Esses recursos vieram para isso, para primeiro garantir a saúde das pessoas, para que as cidades se preparassem. O que aconteceu? Né? Trocando em miúdos o que o professor está explicando para a gente. Os prefeitos pegaram essa grana toda, porque Ribeirão ganhou uma bolada. 150 milhões a gente está vendo aí, recebeu do governo federal. Aí usou para outras coisas, não ligadas diretamente à saúde, como para cobrir rombo de previdência, custeio e etc. Só que agora, professor, a Covid está cobrando um preço muito alto. É um preço muito alto mesmo. Agora a conta chegou. Então esse uso indevido, e embora não tenha sido ilegal na avaliação do Tribunal de Contas, e isso deu um conforto muito grande para muitos prefeitos, inclusive o de Ribeirão Preto, agora a conta chegou. A fatura da Covid chegou. Agora a gente não tem... Professor, a gente tem 147 leitos públicos. 147. Esse dinheiro... mas quanto mais leito, mais pessoas serão internadas. Mas é para isso. Não importa que tenha 300 com a iniciativa privada juntando com os leitos públicos. Tem 500 pessoas esperando. Tinha que ter mais de 500 leitos, né, professor? É verdade. Se a gente observar a fila que existe tanto no setor público quanto no setor privado, a gente vê que faltou alguma coisa no planejamento dessas medidas, né, para dizer o mínimo. Eu faria a seguinte comparação, Lincoln. A Covid afeta mais os indivíduos que têm alguma comorbidade, certo? Aqueles que já têm uma fraqueza corporal, algum problema de saúde, etc. O vírus tende a ser mais agressivo nesses casos. A mesma coisa a gente pode dizer da economia dos municípios. Os municípios que tinham problemas financeiros, alguma comorbidade financeira, foram mais afetados pela crise. A gente deve se perguntar, afinal de contas, por que o município de Ribeirão Preto tinha esta comorbidade financeira que fez com que ele não usasse esses recursos com toda a força que teria condições de usar para combater a pandemia, né? E é claro que esse problema é um problema bastante antigo, você conhece muito bem, a prefeitura
precisa fazer um esforço já de bastante tempo para controlar suas contas, mas o fato é o seguinte, que quando essa crise sanitária, crise de saúde e a crise econômica atingiu o município, é como se ela tivesse pegado um organismo fraco, um organismo fragilizado. E daí a importância de manter as contas públicas em ordem, né? Porque na hora de combater a pandemia, um desespero financeiro, um desespero de ter que tomar decisões econômicas rápidas, acabam sendo tomadas decisões equivocadas e sem planejamento, né? Que acabam fazendo diferença na vida da população, como você apontou muito bem. Estão faltando leitos e os leitos existentes, ao que tudo indica, não estão sendo distribuídos de maneira adequada para atender a população que está precisando dele, né? Então fica aqui o recado, é preciso organizar as finanças, é preciso controlar as contas públicas para que o dinheiro possa chegar efetivamente onde ele precisa, para que essa comorbidade, que é o problema econômico-financeiro do município de Ribeirão Preto e de tantos outros, não cause esse desperdício de recursos, para que a gente tenha um organismo mais forte. Vocês entenderam, gente? A prefeitura pegou parte das verbas aí, que seriam exclusivamente para combater a pandemia, para preservar a saúde, e gastou com outras coisas. A conta chegou. A pandemia piorou. Ontem a própria prefeitura admitiu, professor, que tinha 122 pessoas esperando por vaga em UTI. É muita gente. É muita gente. Agora, se a gente pega esse gasto aí, o senhor analisou, né, professor, esses números aí que nós conseguimos a muito custo lá na prefeitura, o número somente da Secretaria Municipal de Saúde. Tem 28 milhões aí, destes 57, que não estão específicos, né, o professor? Que não tá ali, ó, foi para UTI ou foi para determinado hospital para poder estruturar. Pelos dados que me foram enviados para analisar, que você e a sua equipe conseguiram, falta realmente clareza para saber em que exatamente foram aplicados esses recursos. É claro que a prefeitura poderia dizer, não, mas tudo isso vai ser avaliado pelos órgãos de controle, mas a gente precisa saber também, né? A sociedade civil precisa saber o que está sendo feito para que possa controlar e para que possa cobrar. Falta clareza nessas informações. Seria preciso que a gestão municipal fornecesse esses dados com mais transparência. Você apontou muito bem, parte desses recursos, e é uma parte grande, não é uma parte pequena, foi usada para transferências para instituições filantrópicas, não exatamente para investimentos diretos da Secretaria de Saúde, e sem qualquer presunção de ilegalidade. A gente não sabe exatamente o que é que ocorreu com esses recursos, se eles foram usados para o financiamento da terapia intensiva, que parece ser o aspecto mais primordial atualmente, ou se para outras ações de saúde que não fossem tão primordiais. Isso está tudo muito obscuro ainda. E, volto a dizer, não estou presumindo ilegalidade, mas o fato é que isso precisaria ser esclarecido. Existem prioridades, né, o professor, e a vida é a prioridade zero. Agora, tem gente perdendo a vida. Tem gente perdendo a vida. Então, gente, a conta chegou. E foi um gasto errado. Foi um gasto errado. É a mesma coisa que os gastos domésticos, né, o professor? É a mesma coisa que você deixar de colocar um prato de comida na mesa da família e comprar uma roupa nova no shopping, priorizar a roupa nova no shopping. É gastar errado. É hora de priorizar. E chegamos ao caos, ô professor. Chegamos ao caos. A própria prefeitura, numa nota ontem, disse que estamos numa situação de pré-colapso. Com 122 pessoas esperando por leito de UTI, inclusive crianças no final de semana, ontem um idoso aqui de 77 e tantas outras pessoas. Isso não é pré-colapso, isso é colapso. Essas pessoas têm por direito uma vaga em UTI, ô professor. Agora, fica muito difícil imaginar que a gente esteja sofrendo essa situação com dinheiro em caixa. Não dá para entender, professor. Exatamente, é muito difícil entender e nós podemos apontar, no entanto, algumas causas. Primeiro, o fato de que esses recursos, ao que tudo indica, foram usados para outras finalidades além da criação dos leitos de UTI, né? Em segundo lugar,
precisaríamos saber quais foram os planos implementados pela Prefeitura para enfrentar uma fase tão dura da pandemia, né? Se é que houve esse planejamento inicial. Então, afinal de contas, nós nos preparamos ou nós não nos preparamos para enfrentar essas medidas? Porque aí, comparando com o orçamento doméstico que você apontou muito bem, Lincoln, é como se uma família tivesse que pagar despesas de saúde urgentes dos seus filhos, né? Bom, não tem dinheiro. Aí, algum parente um pouco mais abastado acaba financiando essas despesas com saúde de que aquela família precisa, porque ela não tem dinheiro. Aí essa família diz, bom, mas eu tenho aqui muitas outras despesas, eu preciso pagar parte dessas despesas com o dinheiro que eu recebi para a saúde, né? O Tribunal de Contas disse que não tinha nada de ilegal nisso, mas a gente pode questionar, foi uma boa decisão? Me parece que não foi uma boa decisão, porque é um momento de urgência que esses recursos deveriam ter sido usados para custear o tratamento dos doentes, né? E aquela família se planejou, então, para gastar ou ela foi gastando conforme as despesas foram aparecendo? A família pode até se dar o luxo de se organizar pouco, né? Ninguém tem obrigação de fazer um grande planejamento no seu orçamento doméstico. Agora, a Prefeitura não pode se dar o luxo de planejar mal as suas ações. Ela tem o dever de planejar e, mais do que isso, de apresentar os planos para que a gente entenda, eu digo, Câmara de Vereadores, sociedade, para que a gente entenda o que vai ser feito com o dinheiro público. Ela tem que projetar, ela tem que ter uma visão de futuro. Tinha, afinal de contas, ou não tinha um plano para enfrentar essa fase dura? Porque faz tempo que estão falando que essa fase chegaria, né? Esses recursos deveriam ter sido reservados para enfrentar esse tipo de contingência. Nós estamos ou em pré-colapso ou em colapso efetivo. O fato é que tem gente sofrendo muito com a falta de leitos. E a prefeitura, o professor, ela não deu nenhum refresco, nenhuma contrapartida, tanto que a gente está vendo números aqui que 401 empresas fecharam em Ribeirão no primeiro bimestre, não houve nenhum incentivo para empresário, para comerciante e etc., né? A prefeitura recebeu como reforço de caixa o ano passado 24 milhões da Câmara, verbas estaduais que a gente está levantando, e essa quantia de verbas federais. Então é inadmissível que a gente esteja passando por essa situação de colapso com o dinheiro em caixa. Falta de recurso não foi. A prefeitura me parece ter priorizado outras situações, outras coisas. E vou falar outro negócio aqui, viu, o professor? Essa situação da calamidade pública deu muita liberdade aos prefeitos, aos gestores, para gastarem como quiserem, né? Tá aí, ó. O Tribunal de Contas deu um conforto para os prefeitos. Tanto que esse uso dos 28 milhões aí foi considerado, em outras situações, foi considerado legal, né, professor? Foi considerado legal, e aqui a gente deve fazer uma crítica, né? Uma crítica a esse tipo de decisão. Porque, com base em que isso foi considerado legal? Bom, a lei diz o seguinte, tem que enfrentar a Covid ou mitigar os efeitos financeiros. Eu repito uma coisa que eu disse no começo. A meu ver, mitigar efeitos financeiros da Covid significaria oferecer auxílios, subvenções para o setor privado que está sofrendo, significaria dar um conforto para a própria prefeitura, para os gastos que dizem respeito diretamente à pandemia. A interpretação foi muito ampla. Disseram, não, mitigar os efeitos financeiros significa dizer o seguinte, bom, diminuiu a arrecadação, falta o dinheiro para qualquer área, pode repassar para qualquer área, porque isso é um recurso não vinculado. Isso causou um equívoco e levou a esse ponto em que você apontou muito bem, como um ponto de ampla flexibilidade. A gente flexibilizou muito os comandos legais durante esse período de pandemia. Agora, se por um lado está mais livre o gasto, esteve mais livre a possibilidade de gastar, mais rígida então deve ser a cobrança. Não é? Por isso que nós devemos ficar sempre muito atentos e até ser duros e bastante exigentes com relação às ações dos governos municipais e estaduais durante esse período. Porque, de fato, a gente precisa saber o que é que houve, o que é que foi feito, para onde foi destinado. E a prefeitura precisa responder a essas situações de uma forma proativa, não apenas a prefeitura de Ribeirão Preto, mas qualquer prefeitura. Eles precisam oferecer esse esclarecimento à população, porque nós temos que ficar correndo atrás dos dados, né? E às vezes esses dados são difíceis de conseguir, são um pouco transparentes, são opacos.
a meu ver, deveria ter uma postura proativa, justamente como um ato de responsabilidade perante a sociedade. Já que a sociedade, os órgãos de controle, deixaram tudo mais livre, a contrapartida seria os entes públicos oferecerem de forma espontânea esses dados, sem a necessidade de tantas cobranças, né, para que eles o façam. Exatamente. Até porque eu insisto aqui, a conta chegou e chegou alta. É uma entrevista absolutamente relevante que nós estamos fazendo nesse momento com o professor doutor da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, a USP, na área de Direito Econômico e Financeiro, professor Gabriel Locagin, nos ajudando a entender esses recursos que a prefeitura recebe. Transporte público já anunciando paralisação para o dia 20, se não tiver vacina para os mais de 700 motoristas, e o pior de tudo, né? 20 pessoas morreram nas últimas horas em Ribeirão Preto, 120 esperam por vagas em UTI e os hospitais aqui da cidade com quase 100% de lotação. Aí a gente vê recurso em cima de recurso, dinheiro em cima de dinheiro. É bastante dinheiro, se a gente comparar com outros municípios, é relativamente uma quantidade bastante elevada que o município recebeu, e a gente poderia até dar o benefício aqui da dúvida, né? Bom, essas ações levam bastante tempo para serem implementadas, mas primeiro, então precisaria ter sido feita uma ação de urgência e, em segundo lugar, precisaria ter um plano justamente para, em curto prazo ou em médio prazo, ter condições de reduzir ao máximo possível esse problema. Será que esses recursos foram usados de maneira ótima, de maneira a extrair o maior benefício possível? Essa pergunta a sociedade deve se fazer. Cada real que foi recebido foi usado de maneira a extrair o maior benefício possível desse real nas ações de combate à pandemia? E pelos dados que a gente está vendo, a gente pode colocar isso em dúvida, né? Talvez de cada real que a gente tenha recebido, a gente tenha gastado alguns centavos efetivamente para as ações de combate a esse momento mais grave da pandemia. Isso deveria ter sido planejado para extrair o máximo benefício. É dinheiro público, não dá em árvore, é dinheiro de todos nós, e o fato é que parece haver uma série de ralos, uma série de treinos que acabam levando esse dinheiro para outras ações que não dizem respeito diretamente ao combate à pandemia, e isso tem feito bastante falta. Esses números precisam ser ainda debatidos e investigados para que a gente entenda todo o impacto, não só da pandemia, mas das decisões de combate à pandemia sobre a saúde da população. Até porque, apesar de a gente estar falando sobre tantos recursos, vida não tem preço, né, professor? Vida não tem preço. Não tem como recuperar. Não tem como recuperar. Professor, obrigado por seus esclarecimentos, por sua entrevista aqui, nos ajudando a entender um pouco mais a respeito desses números, né, dos recursos que a prefeitura recebeu. É por isso que a gente está perguntando aqui, na sua opinião, a prefeitura está usando corretamente os recursos para combate à pandemia? Nós temos uma parte detalhada desses recursos, que são 57 milhões para a saúde, mas tem recurso para educação, para a área social. Me lembro que a prefeitura demorou horrores, uma enormidade para comprar a cesta básica, né, naquele momento de fragilidade social, no meio da pandemia, demorou um tempão. Então, a própria prefeitura está dizendo aí, 150 milhões. Eu pergunto, era para a gente estar nessa situação de colapso? Eu acho que não, né, gente? Falta de recurso não foi. Pode ter sido outra coisa. E você que está me ouvindo, que está me assistindo, chegue à sua conclusão. Mas falta de dinheiro não é, professor. A Covid mata, falta de planejamento mata também. É isso que precisa ficar claro. Professor, obrigado por sua participação. Bom dia. Bom dia para você, Lincoln. Obrigado. Ouvimos Gabriel Locagin, professor, doutor da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da USP, na área de Direito